mensagem chegando. Mensagem chegando, mensagem chegando. Eu sou o Colarinho. Lembra de mim? Eu faço parte da companhia de teatro Comecei Agora. É lá que eu pego aquelas meninas todas. Eu sou o protagonista. Bom, deixando as apresentações de lado, agora vou perguntar ao meu amigo e professor. Professor, eu gostaria de saber o que é democracia. Eu estou fazendo uma pesquisa e me perguntaram isso. E eu não soube responder. Você pode me dizer o que é uma democracia? Espero que ele não demore a me responder, que eu vou ficar aqui sentado esperando. Ai, ai. Olá, meu amigo Colarinho. Bom, eu vou tentar explicar para você o que é uma democracia. Bom, democracia é um tipo de organização social no qual o controle político é, teoricamente, exercido pelo povo. Ele acaba num sistema governamental que se forma pela livre escolha de governantes pela maioria da população por meio de uma votação. O sistema democrático, ele junta todos os elementos da organização política de um país. A democracia, ela tem como princípios uma série de fundamentos dentro de uma sociedade, né? Primeiramente, a liberdade individual perante os representantes da política, né? E do Estado, a liberdade de expressão e opinião da vontade política de cada um, a igualdade de direitos políticos, a possibilidade de ter oportunidades iguais para que povo e partidos políticos possam propor caminhos, né, sobre as decisões de interesse público. As origens dessa palavra, democracia, elas vêm lá da Grécia Antiga, né? Especialmente no período clássico. O significado do termo aponta para duas palavras do vocabulário da Grécia, né? Demos, que é o povo, e kratos, ou cracia, que é o poder, né? Então seria o poder do povo. Em Atenas, o conceito de cidadania não abarcava todas as pessoas, né? Os cidadãos eram apenas os homens de maior idade e os atenienses, também filhos de pais atenienses. Assim, uma palavra que acompanha a democracia desde a sua origem, principalmente a democracia grega, né, é a ideia de cidadania, porque significa a condição daquele que toma parte da cidade, com todos os direitos e obrigações que são previstos pela lei, né? A Revolução Francesa, que veio lá no século XVIII, ela foi um marco para a ampliação desse conceito de cidadania, né? E ela também alterou a ideia que se tinha do que é uma democracia. Os revolucionários franceses, inspirados pelos ideais iluministas, acreditavam que a possibilidade de participação popular grande, né, era o despertar para um novo tempo, né? E que eles assim poderiam lutar contra o antigo regime que vem lá desde da Idade Média, e que essa luta, né, contra o antigo regime podia levar a um grande avanço em todos os setores da sociedade. Apesar da ampliação da cidadania no processo revolucionário francês, é, porque o poder político estava concentrado na mão de algumas classes, né, desde o fim da democracia grega, os revolucionários franceses não conseguiram incluir na possibilidade de participação cidadã as mulheres, né? As mulheres só passam a participar das decisões políticas a partir do século XIX. O que a gente entende hoje por democracia, né, ela tem muitas interpretações. Mas a gente pode dizer que existem vários tipos de regimes políticos democráticos, né? Nós temos a democracia direta, que é tipo aquela que era exercida em Atenas no período clássico, né? Onde todos os cidadãos podiam participar diretamente, apresentando projetos de leis e votando nos projetos apresentados pelos outros cidadãos. Né? Nesse momento, nessa democracia direta, o corpo de cidadão atuava então como um poder legislativo, né? E o governo tinha que submeter as decisões que eram tomadas pela população de cidadãos nessas assembleias legislativas. Bom, como o número de cidadãos, né, nesse modelo é pequeno, né, a prática direta da participação era viável. Já na democracia representativa, né, é um pouco diferente, porque ela é um tipo que surge
junto ao parlamentarismo, onde você tem um parlamento que governa junto com um monarca ou junto com o presidente, e o republicanismo, que é um Estado laico no qual você não tem a presença de uma família real no poder, né? Esse republicanismo ele substitui as monarquias europeias a partir da Idade Moderna. A democracia representativa ela é uma forma mais atual que permite um exercício indireto da democracia por meio da eleição de representantes para os poderes legislativo e executivo. Alguns fatores atuam para o surgimento desse tipo de democracia, né? O voto universal, né, que se estende a toda a população, a elaboração de constituições que impedem a segregação e regulamentam a vida pública e a vida política, né, instituindo a igualdade entre as pessoas, a necessidade de alternância no poder e a impossibilidade de uma participação direta de todos devido à ampliação da cidadania. No sistema democrático representativo, como o brasileiro, os cidadãos elegem representantes para ocuparem os cargos políticos e então legislarem em nome desse povo, tanto no modelo municipal, como no estadual, como no federal. A democracia participativa é outro tipo de democracia, né? Ela fica entre a democracia direta, que é a democracia grega, ateniense, e a democracia indireta, né? Que é a representativa. Essa democracia semidireta, ela é composta pela eleição de representantes para atuar nos poderes legislativo e executivo e pela possibilidade de participação direta da população nas tomadas de decisões dos governos e das estatais. Essa participação se dá por meio de plebiscitos e assembleias populares locais que contam, né, e tabulam a participação popular e os resultados das votações, né, e esses resultados, quando somados ao restante do processo, cria as ações políticas, né. Há também um caso das ditaduras, né. O que são ditaduras? Ditaduras, elas ocorrem quando há a suspensão temporária da Constituição, formando um estado de exceção que suspende o Estado democrático de direito, né? Bom, democracia e ditadura são formas opostas de governo, né? A ditadura ela é a imposição, né, de decisões políticas sem a participação popular. Algumas ditaduras elas mantêm os sistemas eleitorais de uma forma a tentar garantir uma legitimidade onde não existe, né? Podemos ver, né, o surgimento de regimes ditatoriais quando um governo é eleito por processos eleitorais fraudulentos, se a eleição acontece com um partido único ou por partidos que se submetem a esse partido único, se as eleições acontecem no nível local, enquanto o chefe executivo nacional é um ditador, ou se não há um parlamento que possa legislar autonomamente sem a influência de nenhum líder, né? A maioria dos regimes democráticos que surgiram ou foram inspirados no modelo moderno, ela é republicana, né? Ou seja, é um governo laico, né? Sem a presença de uma família real no poder. Esses regimes têm em comum o fato de serem regidos por uma Constituição que estabelece os direitos e os deveres mínimos e que garantem, né, a igualdade civil perante a lei. Fatores como religião, a cor da pele, a origem, o gênero e a orientação sexual não podem ou não poderiam intervir na garantia dos direitos constitucionais dentro de uma democracia. As monarquias, né, elas também podem ser democráticas se houver a eleição de um parlamento isento das decisões tomadas pelos monarcas, sendo que a monarquia passa a figurar como uma chefia de Estado, na maioria das vezes, e tem uma função muito mais figurativa do que de um governo propriamente dito. Mas isso varia de caso para caso, né? Países democráticos são considerados aqueles que possuem a liberdade de imprensa, possibilidade de voto e de participação na vida pública de todos os cidadãos.
né, que proporcionam para os seus cidadãos a oportunidade da elegibilidade, né, que promovem a liberdade de associação política, o acesso à informação e a constituição de eleições idôneas, imparciais e que sejam observadas por organismos internacionais. Se qualquer regime cumprir esses requisitos, é considerado uma democracia. Bom, espero que eu tenha explicado para você e respondido o seu questionamento.